Bem, eu começo com uma oração. Bondoso Pai Celestial, somos gratos por este lugar que nos deste e pedimos que teu Espírito esteja aqui. Que tuas palavras sejam ditas, não as minhas. Que nossos corações estejam prontos. Em nome de Jesus, amém. Bem, como mencionei antes, a família americana está um tanto em risco e creio que todos nós, provavelmente, já tenhamos percebido isso. As coisas parecem estar a se encaminhar para uma direção que não é particularmente boa. E o que aconteceu de repente com o sonho americano, que era tão crucial e inspirador para todos, que era tão importante para o mundo todo, aquilo que todos valorizavam? Vocês já notaram que a América é o único país que tem um sonho? Não existe um sonho francês nem canadense. Os canadenses acharam que tinham um até recentemente, mas só nós temos esse sonho e as pessoas querem vir para cá. Apesar de muitos tentarem denegrir nosso país, dizendo ser terrível, racista sistemicamente e injusto. Ora, se fosse tão ruim, por que tantos querem vir para cá? E ao chegar, ligariam para a família e amigos: não venham. Este é um lugar horrível. Mas não é isso que está realmente acontecendo. E realmente a pergunta é: como conseguimos manter isso? E o alicerce fundamental, o bloco de construção essencial de uma grande e próspera nação, é a família. E o que a Bíblia nos diz sobre a família? E o quão importante ela é? Pensem em Gênesis 2, onde o Senhor diz: não é bom que o homem esteja só. E farei para ele uma auxiliadora idônea. E ele pegou um osso, sim, um pedaço das costelas de Adão, e formou Eva. Agora, notem que ele não tirou parte do crânio para que ela fosse a cabeça a liderá-lo, conduzindo-o por aí. E não tirou parte do pé para que ele a pisoteasse. Ele tomou uma costela, simbolizando alguém que estaria ao seu lado como uma auxiliadora apropriada. É o que uma auxiliadora idônea é: alguém que te ajuda a atingir seus objetivos. Então Deus definiu o padrão familiar. E afirma naquele mesmo capítulo também: homem e mulher, ele os criou. Não diz nada sobre qualquer outra coisa. Diz homem e mulher. E existe, na verdade, uma razão científica para isso. Porque, até onde verifiquei, essa era a única combinação capaz de produzir descendentes. E você sabe, é bastante interessante que exista tanta argumentação sobre isso atualmente. Sabe, o que é uma mulher de verdade? Soubemos o que era uma mulher por milênios. De repente, não sabemos mais? Que loucura é essa? Mas de qualquer forma, parece mesmo haver uma guerra contra a família tradicional. E o que é interessante, notável, deixe-me ver se consigo achar meu telefone aqui. Sabe, é muito prático hoje em dia, porque você pode carregar tudo com você no seu celular. E se você for verificar o registro do Congresso, que remonta a 10 de janeiro de 1963. Lido no registro do Congresso quais são os objetivos para os comunistas aqui nos Estados Unidos da América. Eram 45 metas. Então agora, permitam-me ler algumas delas. A meta 17. Assumir o controle das escolas. Usá-las como cintos de transmissão para o socialismo e para a atual propaganda comunista. Suavizar o currículo. Controlar as associações de professores.
Colocar a linha do partido nos livros. 18. Assumir o controle de todos os jornais estudantis. 19. Utilizar os distúrbios estudantis para fomentar o protesto público contra programas ou organizações que estejam sob ataque comunista. 20. Infiltrar a imprensa. Assumir o controle de atribuições de resenhas de livros, escrita editorial e posições de formulação de políticas. Número 21. Conquistar o controle de posições cruciais no rádio, televisão e cinema. E então, descendo para o número 24, eliminar todas as leis sobre obscenidade, chamando-as de censura e uma violação da liberdade de expressão e de imprensa. Quebrar os padrões culturais de moralidade através da promoção da pornografia e obscenidade em livros, revistas, filmes, rádio e televisão. 26. Apresentar a homossexualidade, a degeneração e a promiscuidade como normais naturais e saudáveis. E o número 28, eliminar a oração ou qualquer expressão de religião nas escolas, alegando que viola os princípios da separação entre igreja e Estado. Desacreditar a Constituição americana, chamando-a de inadequada, antiquada, desalinhada com as necessidades modernas, um obstáculo à cooperação entre nações em nível mundial, desacreditar os pais fundadores americanos, apresentando-os como aristocratas egoístas que não se importavam com o homem comum. Passa para os números 40 e 41. Desacreditar a família como instituição. Incentivar promiscuidade e divórcio fácil. É preciso enfatizar a necessidade de criar os filhos longe da influência negativa dos pais, atribuir preconceitos, bloqueios mentais e o retardamento das crianças à influência supressora dos pais. Não é interessante que tantas dessas coisas estejam ocorrendo em nossa sociedade agora? Eu teria que dizer que aqueles que estão tentando nos mudar fundamentalmente para outra coisa encontraram o ponto crucial ao atacar a nossa fé e também a nossa família, pois perceberam que o país era forte demais para ser derrotado militarmente, mas poderia ser derrubado por dentro, atacando os pilares de sua força. O que notaram é que há 50 anos, talvez 60 anos, quando a família era exibida na TV, eram famílias nucleares fortes, mãe, pai, filhos. Você teve pais fortes, como no filme Papai Sabe Tudo. E então isso começou a se transformar. E aí veio o pai idiota e atrapalhado, sabe? Como o Al Bundy, esse tipo de coisa. E chegamos ao ponto em que o papel do homem era de fato bastante periférico. Você não precisava dele. E olhem só o que começou a acontecer com as estruturas familiares, subsequentemente após tudo isso. Quero dizer, nos anos 70, ainda você tinha 40% de famílias nucleares. Agora, esse número está em 18% de todas as famílias que existem por aí. E 40% dos bebês neste país nascem fora do matrimônio. Há inúmeros estudos que comprovam que crianças criadas em famílias monoparentais não alcançam um desempenho acadêmico, nem se desenvolvem em outros aspectos de forma tão satisfatória quanto as demais. Há exceções, claro. Estão vendo uma agora. Mas eu tenho que lhes dizer que não foi nada divertido crescer numa casa com apenas um dos pais
porque geralmente você tem muito menos recursos disponíveis. E você sempre sente que, sabe, não é tão bom quanto todo mundo. Você está sempre meio que olhando pela janela para todos os outros, com o desejo profundo de estar lá dentro. Se pensarmos em todos os problemas que vemos nas crianças hoje, eles se multiplicam significativamente nesses lares com pais solteiros. Mas estamos tendo um problema real com os homens em nossa sociedade. Sentimentos de inadequação, atacados, dizendo que eles demonstram masculinidade tóxica, seja o que for. Mas está sendo definido como características negativas dos homens. Características negativas dos homens. Mas não há nada de errado com a masculinidade. E acho que devemos defini-la bem. Homens masculinos assumem responsabilidades, que cuidam de suas famílias, que amam suas esposas, que são os modelos apropriados para seus filhos. Não tem nada a ver com quem você consegue espancar ou sabe o tipo de tumulto que você pode causar em um bar. Isso é só estupidez, não tem a ver com masculinidade. E acho que devemos ser mais agressivos ao nos opormos a isso. Mas a Bíblia fala das razões para o casamento e fala sobre o fato de que, no lar cristão, homens amem suas esposas, esposas devem se submeter aos maridos no Senhor. Agora essa é a parte chave, sabe? Mesmo que seja uma pessoa difícil. Mas também diz que, se ainda for gentil com seu marido, mesmo que ele seja difícil, e você ainda ajudar a apaziguar as coisas, você pode conquistá-lo e ele pode se tornar um indivíduo muito responsável. Então as esposas podem ter um papel enorme aí. No entanto, não quero minimizar a importância dos pais solteiros, pois hoje em dia temos um grande número deles. Temos mais deles do que o contrário. Em muitos casos, não é necessariamente culpa deles. Minha mãe se casou aos 13, tentando escapar da pobreza extrema. Não sabia, o marido dela já era casado e tinha outra família. Eu contei isso numa formatura na Universidade de Utah e ninguém estranhou. Mas ela achou aquilo muito, muito estranho. E, na verdade, era de fato muito estranho. E ela se viu na situação de ter que criar 2 filhos pequenos completamente sozinha. Mas lhes digo o interessante sobre minha mãe. Ela se recusava terminantemente a ser vítima. E ela também se recusava a nos deixar ser vítimas. Ela nunca dava desculpas, e se nós dessemos alguma, este era o poema que ela recitava. Se as coisas te correm mal e te envergonham, descobrirás que só tens a ti mesmo para culpar. Rapidamente corremos para a travessura e então veio o azar. Por que culpar os outros? Nós mesmos somos culpados. Aconteça o que acontecer, sempre dizemos, se não fosse por fulano, as coisas não teriam sido assim. E se você tem poucos amigos, vou te dizer o que fazer. Faça um autoexame e você encontrará as falhas em si mesmo. Você é o capitão do seu navio, então concorde com isso. Se você afundar, você só tem a si mesmo para culpar. Ela sabia o poema de cor e sabíamos que se dessemos uma desculpa, isso sairia de sua boca. Adivinha? Paramos de desculpar.
E não é exatamente isso que se espera que os pais façam? Será que eles conseguem oferecer a orientação correta, o exemplo ideal para os filhos? E é por isso que um dos objetivos daqueles que querem mudar fundamentalmente a nossa nação é a de minimizar a influência dos pais e outros possam digam às crianças quem elas são e o que deveriam estar fazendo. E isso é um problema muito, muito grande. Sabe, em muitos dos sistemas escolares, você tem professores e os próprios conselheiros falar com as crianças sobre quem realmente são e dizer: não digam aos seus pais, não envolva seus pais. E seus pais te amam e têm boas intenções, mas eles não sabem o que estão fazendo. E nós sabemos o que estamos fazendo. E você reflete sobre como eles estão afetando particularmente algumas das crianças mais jovens. Olha, crianças são naturalmente muito, muito curiosas. Todos nós sabemos disso. Mas as crianças também são, por natureza, bem sugestionáveis. E é fácil chegar para uma criança e dizer: você acha que é mesmo uma menina? Ou talvez um menino? Diga isso a um menino. Você não se sente assim, confuso de vez em quando? Você já experimentou calçar os sapatos de salto alto da sua mãe? Bem, a maioria dos meninos já fez isso por serem curiosos. São meninos, querem experimentar, não ser mulheres. A maioria das meninas sabe coloca o cinto de ferramentas do pai. Isso não significa que queiram ser um menino. Significa que são curiosas, querem saber como é. Mas se alguém aparece logo depois e diz: viu? Eu te disse que você era um menino. E há algumas coisas que podemos fazer. Podemos te dar alguns hormônios e podemos te mudar para que você se realize. Agora, a razão pela qual você sabe que isso não é legítimo, basta olhar os índices de doença mental, suicídios e tentativas entre aqueles que seguem esse caminho. E isso dirá quem realmente zela pelos melhores interesses da criança, e estes são os próprios pais. E essa é a razão pela qual tem havido uma explosão de escolas em casa desde 2020. O número delas dobrou nesse período. Há longas e intermináveis filas de crianças esperando por vagas em escolas paroquiais de base religiosa. E isso não significa que as pessoas não devam se envolver para ajudar a mudar o sistema escolar público. Todos nós temos interesse nisso e não podemos simplesmente virar as costas para as crianças da nossa sociedade porque existem predadores que querem nossas crianças. O que a Bíblia diz em Provérbios 22:6: educa a criança no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará. Função vital. É o mais importante que você pode fazer, educar seus filhos corretamente. Quem quer mudar isso sabe disso. Foi Vladimir Lenin, um dos pais do marxismo, que disse: dê-me seus filhos por 4 anos, e a semente que semeio nunca será arrancada. Por isso estão ansiosos para pegar as crianças. Desde muito pequenas, eu vi alguns dos livros que as crianças leem. Algumas das escolas pré-escolares, elas possuem um livro sobre minhocas e como essas minhocas, conforme crescem, podem ser macho ou fêmea. Por que ensinar isso a um pré-escolar? Para o que você está tentando prepará-las? E alguns dos livros nas escolas primárias que eu vi, é bem difícil olhar a pornografia explícita nesses livros.
exibindo às crianças posicionamento sexual e coisas assim. Um desses objetivos era sexualizar as crianças à promiscuidade, coisas degeneradas na frente de nossas crianças. Por que fariam isso? A não ser que estejam de fato tentando fertilizar o terreno para outra coisa, e como podem observar, está tendo sucesso. Está funcionando muito rapidamente enquanto descemos a ladeira. A questão é possível parar isso? Sabe, quando eu era criança, eu tinha um temperamento terrível. E aos 14, quase esfaqueei alguém. E minha mãe, que foi a pessoa mais sábia que eu já conheci, embora só tivesse menos que a terceira série, ela conhecia quem vivia numa fazenda. Então, naquele verão, ela mandou meu irmão e a mim para morar na fazenda junto com eles. E eu devo dizer que essa foi uma experiência realmente reveladora para mim. Acordar às 5 da manhã e tirar leite das vacas, colhendo milho e feijão, cortando lenha, indo à serraria, aprendendo a dirigir um trator, cortando a grama e, claro, enfardando o feno. E aquilo abria o apetite. Aquela comida era tão boa, fresca e tirada da terra, era uma delícia. E você nem queria TV de tão cansado. Só queria ir para a cama e dormir para acordar no dia seguinte. Mas foi tipo um alerta. Eu sei que a razão pela qual ela fez isso, em retrospecto, foi porque ela queria que nós víssemos o que era trabalho árduo e que talvez então estudaríamos mais na escola para não precisarmos trabalhar tão arduamente. Mas depois daquilo, eu realmente comecei a amar a agricultura, a amar o campo, a paz e a solidão que ele proporcionava. Sabe, temos uma fazenda. Não passamos muito tempo lá, mas às vezes amamos ir e só ver as belas ondas âmbar de grãos enquanto o vento sopra. E minha mãe costumava plantar comidas realmente incríveis naquela fazenda e que diferença enorme isso fazia. Bem, uma das outras coisas que está impactando a formação familiar é a questão do empoderamento feminino e o movimento feminista. Agora, por favor, todas as mulheres não comecem a me atirar tomates. Mas em 1963, Betty Friedan, autora de A Mística Feminina, o que criou um grande descontentamento entre mulheres que antes eram muito felizes com as coisas que elas faziam. Estava tudo bem, sabe, cuidar da família e ser a principal a educar os filhos, mas de repente aquilo virou trabalho braçal. E aquelas eram consideradas cidadãs de segunda classe, não sendo de forma alguma tão importantes como as mulheres que estavam no mercado de trabalho e envolvidas em outras atividades. Bem, é claro que se você tem tanto o pai quanto a mãe presentes na força de trabalho, dedicando-se às suas carreiras, quem cuida dos filhos? A coisa mais importante que nós temos de fazer é isso. Então isso começou a se tornar um problema. Não é um problema tão significativo se ambos os pais reconhecem o quão importante é cuidar dos filhos e de fato se sentam para planejar detalhadamente como isso será realizado. Uma das coisas que está acontecendo agora é o trabalho remoto. E muitos conseguem fazer em casa com o computador o mesmo que fariam no escritório. Mas a capacidade de resolver as questões em conjunto, com a colaboração dos empregadores,
é algo de suma importância. Nós nunca mais retornaremos, eu penso, a ter apenas um dos pais trabalhando, enquanto o outro permanece em casa cuidando das crianças. Algumas pessoas farão isso, mas a maioria não o fará, porque nos acostumamos muito a ter um carro extra, além da casa maior e todas essas coisas. E uma casa maior, entre outras coisas. Sabe, eu não vou mentir, isso é um sacrifício para cuidar dos filhos. Mas, por favor, tenha em mente, os filhos ficam conosco apenas por um período limitado de nossas vidas. Eles vêm e vão bem rápido, para ser sincero. Então, não é algo que você se compromete por todo o tempo. O quanto vale a pena, sabe, eu tenho que dar muito crédito à minha esposa, porque você sabe, ela tinha um diploma de bacharel de Yale e um mestrado de Johns Hopkins. Ela é uma pessoa muito realizada. E disse: o mais importante para mim é permanecer em casa e cuidar bem dos filhos. E sabe, todos os 3 filhos se tornaram pessoas de enorme sucesso, e acredito que uma grande parte desse sucesso se deveu a ela. Mas como um pai também, eu sabia da importância de estar presente para os meus filhos, porque se observarmos as pessoas que estão encarceradas no sistema penal, 80% delas vêm de lares sem pai. Essa influência paterna é de importância tão vital e muitas crianças crescem sem a presença de um pai, sem uma figura de autoridade real em suas vidas, e a primeira pessoa que eles encontram com grande autoridade é a polícia, ou seja, são logo confrontados por ela, ou alguém na vizinhança que é mais perigoso do que eles. Em ambos os casos, frequentemente não acaba bem. E eles podem acabar no sistema penal ou mortos. É um problema real. E grande parte desse problema pode ser resolvida com a presença do pai. Mas em grande parte isso não está acontecendo porque continuamos a minimizar o importante papel dos pais. Você pode ter ido a uma formatura de faculdade há pouco. Se foi, provavelmente notou que a grande maioria dos formandos são mulheres. 60% dos formados hoje são mulheres. O que está acontecendo com os rapazes? Para onde eles estão indo e o que estão fazendo? É problemático. E essa é a razão pela qual muitas jovens profissionais, em vez de procurar um marido, estão apenas procurando um doador de esperma para que possam ter filhos, porque assim elas sabem que terão alguém que as amará, alguém que vai cuidar delas, e é isso que elas querem, mas isso não leva em conta as necessidades da criança. Na verdade, é uma atitude um tanto egoísta. E nós precisamos realmente começar a enfatizar o que o Senhor realmente queria. É muito mais simples para as mulheres trabalharem fora de casa atualmente, pois, veja bem, 50 ou 60 anos atrás, muitos dos trabalhos de maior remuneração eram naturalmente ocupados por homens, já que exigiam grande força física. Isso não acontece mais. A maioria dos empregos hoje não exige muita força física. Agora, o interessante é que, ao longo dos últimos 30 anos, um estudo que foi noticiado no The Washington Post há alguns anos, analisando a força de preensão dos homens, caiu de cerca de 53 quilos para aproximadamente 44 quilos. Já para as mulheres, essa força permaneceu em 44 quilos nesse período. Então, mulheres e homens jovens têm a mesma força de preensão hoje em dia. Mas não se precisa de muita força para segurar um teclado.
E o que aconteceu é que os homens, por não estarem envolvidos em muitas dessas atividades extenuantes, sabe, não desenvolvem o mesmo tipo de força, mas você também não precisa do mesmo tipo de força. O mundo em que vivemos agora é diferente. Então, continua sendo crucial recordar como essas transformações impactam as pessoas. E depois, todo o conceito de divórcio sem culpa, vocês notaram que esse era um dos objetivos comunistas que eu li? A ideia de tornar o divórcio algo rápido e fácil de conseguir. O divórcio sem culpa tem causado um efeito terrivelmente devastador em nossa sociedade e nas vidas de nosso povo. Não se deve falar sobre isso porque não é politicamente correto. Sabe, todo mundo está preocupado apenas com o que é bom para si, com o que parece certo para si mesmo. Bem, sabe, essa atitude não é nada propícia a uma família nuclear sólida. Deveria ser o que há para nós nessa situação. Como isso nos fortalece como uma unidade, como uma família. Como isso nos torna mais aptos a transmitir os nossos valores aos nossos filhos. Então, a qualquer momento em que nos tornamos egoístas, contribuímos para a desestruturação do que ocorre com nossas famílias. E é de extrema importância reconhecer que, quando ocorre um divórcio, é algo devastador para as crianças. Tenho certeza que alguns passaram por isso. Eu, sem dúvida, passei. Eu não consigo expressar o quão devastador aquilo foi. E com 8 anos, eu tinha aprendido a orar, a rezar. E eu orava toda santa noite. Senhor, por favor, ajude-os a reatarem, a voltarem a ficar juntos. E eu acreditava que quanto mais orasse, isso aconteceria. Mas não aconteceu. Mas quando criança eu não sabia as razões do divórcio de meus pais. Eu desconhecia completamente a intolerância e a bigamia nas quais meu pai estava envolvido. Mas sabe, às vezes o Senhor não responde à oração que lhe fazemos, pois Ele sabe o fim desde o começo, o que é melhor para nós. E você sabe, meu pai estava profundamente envolvido com jogos de azar e drogas e mulheres. Mulheres tudo bem, mas você só precisa de uma. Ele estava envolvido em atividades que certamente não teriam sido propícias para que eu me tornasse um adulto bem-sucedido. Em retrospecto, grato que Deus não atendeu a essa oração. Contudo, na maioria dos casos comuns, você sabe, essa criança ama de verdade ambos os pais. E a pior coisa que se pode fazer é simplesmente destruir essa família. E é algo que realmente vale a pena considerar e refletir. Como recompor as coisas, manter tudo bem? Ao casar, é preciso reconhecer. Elas vêm de ambientes e contextos diferentes, então haverá atrito. É como lixar duas superfícies uma na outra. Mas se você continuar esfregando, elas ficam lisas. Você só precisa persistir o tempo suficiente para que elas se ajustem. Sabe, a nossa sociedade não enfatiza isso. Eles dizem que se as coisas não estão funcionando como você pensou que iriam, livre-se dele e encontre outra pessoa. E isso é um problema. As estatísticas nos mostram que ao completarem 16 anos, a maioria dos jovens neste país já terá vivido em um lar com apenas um dos pais, ou em um lar com seu pai ou sua mãe e um companheiro que não está legalmente casado com o progenitor. Essa é a mensagem que está sendo transmitida aos nossos filhos sobre o que a vida em família deve realmente ser, e é por essa razão
que a vemos se deteriorar tão rapidamente em nossa sociedade atual. Podemos aceitar ou lutar contra isso. Podemos começar a reconhecer que existem aqueles que estão ativamente buscando destruir a América como a conhecemos, e esses são os métodos que usam. E acho que se você conhece seu inimigo e o que está fazendo, você ao menos tem uma chance de ver o que está acontecendo. Você ao menos tem uma chance de tentar consertar o que está acontecendo. Sabe, quando abordamos a questão delicada e complexa dos gays, o que a Bíblia diz sobre isso? Bem, na verdade é muito. A Bíblia é bem direta, diz que é uma abominação. O Senhor não se agrada disso, mas isso não quer dizer que Ele não os ame. Quero dizer, o Senhor ama a todos. E Ele morreu por toda a humanidade. É exatamente isso. Incluindo, você sabe, todas as pessoas na comunidade LGBTQIA+, seja qual for, qualquer letra que você queira atribuir a ela. Ele os ama e por eles pagou o preço mais elevado. É isso mesmo. E nós também devemos amá-los. Contudo, isso não significa necessariamente que temos a obrigação de promover as suas práticas. É isso mesmo. E isso é uma grande diferença. Jesus amou os pecadores e por isso foi muito criticado por se associar e conviver com diversos tipos de pecadores. Mas ele veio para resgatar os pecadores. A igreja é como um hospital, mas para os pecadores. E devemos sempre ter isso em mente. Não significa que temos que alterar quem somos. Não significa que temos que redefinir quem somos. Sabe, quando se trata de pessoas trans, sabe, eu tive muitas sessões bastante contenciosas com o Congresso quando atuei como secretário do HUD, porque as mulheres transexuais desejavam ser acolhidas nos abrigos. E as mulheres não as queriam dentro dos abrigos para mulheres, porque muitas das mulheres estavam em abrigos para mulheres devido a problemas que enfrentavam com homens abusivos. Portanto, elas não ficaram nem um pouco felizes quando alguém que era claramente um homem apareceu e desejava ficar ali com elas. E sabem, eu sugeri, talvez devêssemos ter abrigos trans. Não as queriam perto delas. Muito estranho, não é? Eu estava lendo um artigo há 2 semanas sobre uma ciclistas mulheres, e uma mulher trans ganhou o 1º lugar. As segundas e terceiras colocadas, mulheres de verdade, não quiseram subir ao pódio com aquela pessoa, pois sentiram que aquilo era completamente injusto para elas. E era uma situação injusta porque homens e mulheres possuem diferenças inerentes. E sabe, é irônico, porque uma parte da comunidade transexual se incomoda com isso. Se disser que homem não pode ter bebê. Bem, sabe, você está sendo transfóbico. Afinal, da última vez que verifiquei, homens não tinham ovários nem úteros, nem 2 cromossomos X. E claro que não podem ter bebês. É quase como se tivéssemos perdido a cabeça. Eu converso com muitas pessoas de outros países e essa é a pergunta que mais me fazem. O que aconteceu com vocês? Eles acham que nós perdemos a cabeça. E eu acho que, em grande parte, perdemos mesmo. Mas o que é preciso para não cair nessas armadilhas, o mais fácil a fazer é simplesmente ir na onda com o que todos os outros estão fazendo e dizendo:
A Bíblia nos diz que devemos ser um povo peculiar, como está escrito em 1 Pedro 2,9, mas isso significa que você não precisa concordar com o que todo mundo faz apenas para se dar bem com eles. Jesus disse: se vocês me seguirem, então serão perseguidos e serão. Vocês não farão parte do mundo. E eles não gostam de pessoas que não são deste mundo. Mas eis o modo como eu encaro isso. Não importa o que eles façam. Não importa o que digam. Não importa o que tentem. O que é isso diante da grandiosidade da eternidade? E é como se fosse um mero fogo de palha. Não precisamos nos preocupar com isso. Temos que nos preocupar em fazer parte da família de Deus. E de onde tiramos a coragem? Dele. Ele é a fonte da coragem, sabe? Eu me lembro, como residente, eu estava de plantão uma noite. Era tempo de um congresso nacional de neurocirurgia, então todos os médicos assistentes estavam viajando para o congresso, exceto um que ficou para emergências. E um jovem foi levado à emergência por ter sido brutalmente espancado com um taco de beisebol. Inconsciente, seu cérebro inchava. A tomografia revelou hemorragias. Ele ia morrer, a menos que uma cirurgia drástica fosse feita na qual se remove parte do lobo frontal e parte do lobo temporal para criar espaço dentro do crânio. Então chamei o médico assistente, pois como residente eu não podia fazer essa cirurgia. Precisava de um médico assistente, não o consegui contatar. As enfermeiras chamaram o médico assistente, mas não o acharam, nem o operador do BIP. Fiquei com uma decisão terrível nas mãos. Era proibido a um residente levar alguém ao bloco operatório para uma cirurgia que eu nunca havia feito. Eu já tinha visto, mas nunca tinha feito. Ou, apenas o seguro, intubar, dar esteroides e deixar a natureza agir. Por que eu deveria arriscar a minha carreira e realizar algo que você não deveria fazer? Então eu orei. Eu disse: Senhor, por favor, dê-me a sabedoria para saber o que fazer neste caso. E assim que terminei essa oração, soube instantaneamente o que fazer. Eu tinha que levá-lo à cirurgia. Não era minha carreira, era a vida dele. E tudo voltou à minha mente. Eu me lembrei de tudo. Deu tudo muitíssimo certo. E hoje aquele jovem é um psicólogo infantil muito bem-sucedido, realmente prosperando, sabia? Mas eu nunca me meti em nenhuma encrenca. Na verdade, eu era elogiado por sempre fazer a coisa certa. Pelos assistentes quando voltaram. Mas essa é realmente a chave para criar força, não só na igreja, mas nas comunidades e na nação. Ser corajoso, estar disposto a se destacar e fazer as coisas que as outras pessoas não fariam porque têm medo de serem chamadas por nomes horríveis ou de serem canceladas socialmente. E adivinha? Ninguém pode cancelar você se Deus não quiser que você seja cancelado. E precisamos lembrar quem realmente está no comando. Isso muda tudo. E isso me deu muita coragem ao longo de toda a minha carreira para às vezes fazer coisas que outros não fariam apenas pedindo a orientação de Deus. Lembro-me de um jovem que tinha a doença de von Hippel-Lindau, onde se desenvolvem tumores vasculares no cérebro, e ele desenvolveu um bem no meio do tronco cerebral. E o tronco cerebral é uma área inoperável, é como um cabo coaxial.
Então, nenhum neurocirurgião adulto faria nada. Bem, infelizmente para mim, acontece que a esposa dele era enfermeira na área de neurocirurgia pediátrica. Ela tinha acesso a mim. E ela disse, você tem que operar meu marido. Eu disse, mas eu sou neurocirurgião pediátrico. Ele é adulto. E ela disse, bem, ele age como uma criança. Então, não, ela ficou insistindo, insistindo. E finalmente eu disse, certo, eu vou falar com ele. E então eu fui e conversei com ele. Eu disse, Craig, se eu o levar para a sala de cirurgia e operar este tumor, pode haver há no mínimo 50% de chance de que você morra na mesa. E ele disse, doutor, se o senhor não me operar, há 100% de chance de eu morrer. Então, eu prefiro arriscar nos 50% qualquer dia. E eu o levei para a sala de cirurgia. Foi muito complexo. Ele havia formado novos vasos ao redor do tronco cerebral. Mas por microscópio, achei um caminho e fiz um corte minúsculo no tronco cerebral e inseri uma microsonda no tronco cerebral, tateando a área onde o tumor deveria estar, e então senti uma leve resistência esponjosa. Eu identifiquei que aquela era a cápsula do tumor, inseri uma pequena micropinça e agarrei a cápsula. E comecei a puxá-la para fora, liberando-a com outro pequeno microinstrumento. Os potenciais evocados zeraram, os sinais elétricos, e o anestesiologista logo disse, eu te avisei que o mataria, você realmente não deveria ter feito isso. Mas eu simplesmente continuei a remover o tumor. Finalmente consegui tirar tudo e o fechei. Estava em suporte máximo. E voltou para a UTI. Ele era uma pessoa muito religiosa e sua esposa também era. Havíamos dedicado bastante tempo a conversas e orações. Na manhã seguinte, ao chegar no hospital, ele foi estubado e já estava na cama contando piadas. Mas vejam bem, o que esse caso me ajudou a perceber é que, às vezes, você se aventura a fazer certas coisas. E talvez as probabilidades não estejam a seu favor, mas você reconhece que existe alguém encarregado que é muito maior do que você. Essa é realmente a chave de tudo. Quando observamos todas as coisas que estão acontecendo atualmente em nossa sociedade, às vezes, podemos ter a tendência de ficar um pouco desanimados e talvez pensar, qual será o sentido de lutar? Qual o sentido de resistir? É isso que precisamos reconhecer. Nós servimos a um Deus maravilhoso, todo-poderoso e um Deus amoroso. Ele tem amor por todos. Não importa o que você tenha feito ou de onde você veio, Ele te ama. E Deus te ama muito. Você ficaria feliz vivendo com Ele para sempre no céu. Ele encontrará uma maneira de te salvar. Se você não ficaria feliz, se você não gosta das regras dele, Ele não te levará para lá, pois te ama demais para torturar-te eternamente onde não serias feliz. Então você não precisa realmente passar muito tempo se preocupando. Sabe, eu costumava fazer isso quando criança. Pensava, tudo que você fizer, Deus vai anotar para te punir. De onde tiramos isso? Deus não é assim. É um Deus maravilhoso, e no que tange as famílias, a melhor coisa que nós podemos fazer
é ser uma parte integrante e essencial da família de Deus.